Ô, gente, para fazer o diagrama de corpo livre, a gente sabe que o primeiro passo é separar os corpos. O segundo passo, marcar as forças recebidas. Eu sei que eu já falei isso na videoaula passada, mas eu quero reforçar aqui de uma maneira bastante simples que o fluxo de potência vai ser da seguinte maneira. Desse motor vão sair 25 HP, eles vão até o centro da engrenagem número 1, daí eu tenho 25 HP indo até o centro da engrenagem número 2, daí esses 25 HP passam pelo eixo principal até a parte que chega no centro da engrenagem número 3. Como o eixo principal está separado, esses 25 HP não vão passar pelo eixo inteiro. Então, todo o caminho da potência que tem uma linha vermelha equivale a 25 HP. Quando chega aqui no centro da engrenagem número 3, tem um consumo de 3 HP, dos quais 6,5 vão para a esquerda, para acionar o dispositivo que está conectado na roda 4, e 6,5 HP vão para a direita para acionar o dispositivo que está conectado na roda número 5. E daí o restante da potência, que são os 25 HP menos os 13 HP que foram consumidos no centro da engrenagem número 3, vão até o acoplamento 6 para acionar o dispositivo que está aqui conectado com o acoplamento número 6. Você já me conhece o suficiente para saber que eu sou muito afeito a fazer analogias. E quando a gente fala sobre energia, muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então vou te fazer um convite diferente. Pensa que isso seja uma tubulação hidráulica. Que eu tenho um reservatório de água que tem uma bomba e a tubulação é composta dessa maneira. Chega aqui no centro do elemento 3, tem uma bifurcação para a esquerda, bifurcação para a direita e a tubulação continua seguindo até o fim. Então vamos supor que seja água e a gente tem que fazer a alimentação de algum jardim. Pensa que é o jardim no seu palácio, da sua mansão. E aí você tem um jardim que você precisa de 6,5 litros da esquerda. O seu jardim da direita precisa de 6,5... Nossa, ficou feio 6, mas tudo bem. Litros aqui na direita. E o jardim principal precisa de 12 litros de água durante um determinado tempo. Então você concorda comigo que você vai precisar ter uma vazão suficiente que tenha 12 litros mais 6,5 mais 6,5, ou seja, são 12 mais 13, o que requer que você faça a alimentação de água com 25 litros. O ponto importante é que você não tem como descobrir isso sem ter acesso aos dados. Não é pelo fato das engrenagens 4 e 5 terem o mesmo diâmetro que necessariamente significa que os dispositivos que estão associados a elas consomem a mesma potência. Eu poderia perfeitamente ter colocado um dispositivo aqui que consome uma energia de 10 HP. E aqui tem um dispositivo que consome 3 HP. Então, por favor, fique atento e confie em mim, porque eu sempre vou fornecer essas informações para vocês. Tudo bem? Então, como eu já repeti isso em videoaulas passadas, eu só vou deixar isso registrado aqui no canto da tela, de uma maneira bem organizada. Muito bem, então aqui eu defini para vocês o fluxo de potência em cada trecho. Pessoal, ao analisar o fluxo de potência, e como a gente sabe que a gente tem uma entrada e 3 saídas diferentes, eu consigo identificar nesse caminho, nessa trajetória da potência, quem são os elementos motores e quem são os elementos movidos. Então eu vou usar as respectivas cores para que fique bem ilustrativo para vocês esse caminho da potência e que fique fácil de você identificar quem são os elementos motores e quem são os elementos movidos. Então, obviamente, a engrenagem número 1, que recebe 25 HP, é um elemento motor, e ele passa 25 HP para a engrenagem número 2, que se torna movida. Daí a potência vem e ela vai se bifurcar no centro da engrenagem número 3. A engrenagem número 3, ela é motora. E o fluxo de potência bifurcado faz com que ela, ao mesmo tempo, mova as engrenagens 4 e 5. Por isso, as engrenagens 4 e 5 são elementos movidos. E como houve uma bifurcação de potência, o acoplamento 6 é um acoplamento motor. E ele vai mover um acoplamento 7, que não está mostrado aqui no desenho, que aciona o dispositivo que também não está mostrado no desenho. Bom, devo ter falado isso umas 8 vezes, peço desculpas, mas vou deixar essa lista de constatação marcada aqui pra gente. Uma outra constatação que eu consigo fazer é, dado que eu sei a rotação do motor e também sei o sentido de rotação, eu consigo determinar qual é o sentido de rotação dos outros elementos. Sabendo que a engrenagem número 1 gira no sentido anti-horário, eu constato que a engrenagem número 2, obviamente, tem rotação no sentido horário. E claro, todo mundo que está no mesmo eixo tem que ter não somente o mesmo sentido de rotação, como a mesma rotação em si. Então, obviamente, N3 e N6 terão o mesmo sentido de rotação. Por isso eu quero deixar claro, é uma constatação física bastante simples. E vocês me desculpem se eu sou repetitivo. A rotação da engrenagem 2, a rotação do eixo, a rotação da engrenagem 3 e a rotação do acoplamento número 6 têm o mesmo sentido e, obviamente, a mesma intensidade. E o contato das rodas dentadas 5 e 4 com a engrenagem 3 fazem com que a engrenagem 4 tenha sentido de rotação anti-horário e a engrenagem 5 tenha sentido de rotação anti-horário. Para ficar mais bonitinho, eu vou apagar tudo e deixar os vetores marcados
Agora eu quero fazer uma constatação com você sobre as possíveis reduções ou amplificações de rotação e de torque. Vocês concordam comigo que, em termos de rotação, como eu estou migrando de um pinhão para uma coroa, a rotação no elemento 2 vai ser menor do que a rotação no elemento 1. Menor quanto? Vai ser proporcionalmente menor a relação de transmissão entre 2 e 1. Aí, conforme a gente conversou, no eixo temos todo mundo com a mesma rotação, e aí eu tenho novamente essa mesma jornada. Eu tenho uma engrenagem 3 conectada com uma engrenagem 4. O que acontece com a rotação? A rotação da engrenagem 4 é menor do que a rotação da engrenagem 3. Quanto que ela é menor? É proporcionalmente menor à relação de transmissão entre 4 e 3. Mesma situação que acontece aqui entre a engrenagem 5 e a engrenagem 3. E tudo que eu falei para rotação é o contrário para torque. Os torques vão aumentando proporcionalmente às relações de transmissão respectivas. E aí, turma, como a gente tem enunciado todos os números de dentes apresentados para a gente, nós podemos calcular as seguintes relações de transmissão. A relação de transmissão entre o par 1, 2 e a relação de transmissão entre os pares 3, 4 e 5. Como agora a gente já sabe quem é motor, quem é movido, fica muito fácil também da gente determinar o sentido dos torques. Por exemplo, no elemento 1 que ele é motor, obviamente o torque tem que ser contrário à rotação. No elemento 2, como ele é movido, torque e rotação tem mesmo sentido. No elemento 3, pelo fato de ele ser motor, torque e rotação tem que ter sentidos contrários. Mesma coisa no acoplamento 6. Ele é o acoplamento motor, portanto o torque é contrário à sua rotação. E por fim, na engrenagem 4, pelo fato dela ser movida, torque e rotação no mesmo sentido, constatação similar feita à engrenagem número 5, torque e rotação no mesmo sentido. E claro, como a minha letra não é muito bonita, pelo menos ainda não, mas vai ficar. Eu vou apagar tudo e vou apresentar os vetores corretamente ilustrados. Vejam o cuidado que eu tenho com vocês em coloquei as respectivas cores em relação às potências que passam naqueles respectivos elementos. E agora, turma, só para não deixar o desenho extra poluído, porque já está um pouco poluído, eu vou apagar o rolamento A e vou apagar o rolamento B desse diagrama de corpo livre, porque eu não tenho interesse neles por enquanto. Então tá aí, sumi com esses dois rolamentos, só por enquanto, tá? Como nesse exercício só tem engrenagens, inclusive eu poderia ter colocado uma polia aqui, eu só não fiz isso porque eu não lembrei na hora que eu estava confeccionando o exercício. Mas na lista de exercícios tem muitos exercícios que tem polias, correias, engrenagens e acoplamentos, tudo misturado no mesmo sistema de transmissão de potência. Então, nesse caso, pelo fato de eu só ter engrenagem, eu acho fundamental a gente marcar os pontos de contato. Então, por exemplo, a engrenagem número 1 entra em contato com a engrenagem número 2 em um ponto somente. Agora, eu tenho uma interação mecânica na engrenagem número 3 com a engrenagem número 4 nesse ponto. E aí tenho outra interação mecânica da engrenagem número 3 com a engrenagem número 5 aqui. Legal? Então é muito importante a gente deixar definidos os pontos de contato, porque é a partir dos pontos de contato que a gente define os eixos matemáticos que são usados como suporte para que a gente possa colocar as forças. Então é exatamente isso que eu vou fazer nesse momento. Eu vou traçar esses eixos matemáticos que vão nos auxiliar a marcar as forças recebidas por cada roda dentada. Como é que se chama o eixo que passa pelo raio das engrenagens e também passa pelo ponto de contato? São os eixos radiais. Perpendicular aos eixos radiais, passando pelo ponto de contato, nós temos os eixos tangenciais. Então foram essas marcações que eu mostrei agora para vocês. Agora, turma, eu vou fazer a marcação das forças trocadas entre cada interação mecânica de cada engrenagem. Então, vocês se lembram que na hora que eu expliquei para vocês a fenomenologia da troca de forças em engrenagens cilíndricas de dentes retos, pelo fato do dente ser abaulado, a gente tinha constatado que a troca de forças, que a gente chamou de força no flanco do dente Fn, que a troca de forças acontece em um eixo inclinado em relação aos eixos perpendiculares. Então, a força normal no flanco do dente ela é inclinada. E como a gente tem o interesse de projetar os eixos, a gente fazia a decomposição vetorial de Fn nesses eixos ortogonais, que são os eixos radiais e eixos tangenciais. Então, ao invés de colocar a força inclinada Fn, eu já vou colocar diretamente as projeções ortogonais tangencial e radial dessas forças. Então, vocês vão concordar comigo que são as forças tangenciais que dão o sentido do torque. Então, olhando para a engrenagem número 1, a força tangencial só pode ser para a direita, porque o torque está marcado para a direita. Então, está aqui a força tangencial no par 1, 2. Por ação em reação, a força tangencial na engrenagem número 2 tem que ser para cá. A gente sabe que as forças radiais sempre partem do ponto de contato para o centro, igualmente o que acontece aqui na engrenagem número 2. Daqui a pouquinho eu vou colocar as legendas mais apropriadas, então não se preocupe se você não conseguiu ver adequadamente por enquanto.
Agora, um caso interessante acontece nessa engrenagem 3, porque ela está em contato ao mesmo tempo com a engrenagem 4 e ao mesmo tempo com a engrenagem 5. Então eu vou fazer o estudo das interações iniciando pelo contato entre a engrenagem 3 e a engrenagem 4. Então a força tangencial é quem dá o torque. Então, na engrenagem 3, a força tangencial decorrente do contato com a engrenagem 4 tem que ser para baixo. Ação e reação, a força tangencial na engrenagem 4 tem que ser para cima. A força radial sempre aponta para o centro, partindo do ponto de contato. Por ação e reação, essa é a força radial que aparece na engrenagem número 3, em decorrência do contato com a engrenagem 4. Agora, a engrenagem número 3 também entra em contato com a engrenagem número 5. E como o torque é nesse sentido, a força tangencial obviamente é quem dá o sentido do torque. Força tangencial aqui para cima. Na engrenagem número 5, força tangencial para baixo. A força radial aponta para o centro partindo do ponto de contato. Força radial. Na engrenagem número 5, a força radial segue o mesmo sistema. Parte do ponto de contato e aponta para o centro. Nós havíamos combinado na teoria que, por se tratar de acoplamento ideal, ele só vai transmitir torque, então não tem transmissão de forças aqui. Olha que coisa interessante. Olha que constatação curiosa a gente tem. Pelo fato da potência ser a mesma nas engrenagens 4 e 5, que é uma coisa que você tem que saber, tem que ser informado no enunciado do exercício, não tem como você descobrir, e também pelo fato delas terem a mesma dimensão, as rotações delas são iguais. Então presta atenção numa coisa, a rotação N4 e N5 está relacionado com o fato delas terem a mesma dimensão. Agora, a potência que elas consomem depende de qual é a sede, olha a analogia, qual é a sede de potência que o dispositivo que ali está conectado tem. Então, nesse exercício eu informei para vocês que era igual. Acontece que, então, nessa situação, FT e FR na engrenagem 4 são iguais a FT e FR na engrenagem 5. Então, do ponto de vista de flexão, as forças radiais na engrenagem número 3 se anulam e as forças tangenciais também se anulam. Se eu trouxer a força aqui para o centro, se eu trouxer essa força aqui para o centro, elas se anulam na vertical. A única coisa que sobra é o torque. E também um outro ponto bastante curioso. Tipicamente, quando eu só tenho contato entre duas engrenagens, só aparece uma força tangencial. Então, essa força tangencial que eu marquei aqui é a responsável por dar esse torque. Essa força tangencial que eu marquei aqui é a responsável por dar esse torque. No caso da engrenagem 3, ela tem duas forças tangenciais. Obviamente, ela está em contato com outras duas engrenagens. Então, o torque da engrenagem número 3 é dado por um binário. E isso tem que ser levado em conta na hora de fazer os cálculos. Então, eu vou apagar essa maçaroca que eu fiz e vou marcar os vetores adequadamente para vocês. Agora, olha o cuidado que eu tenho para fazer as aulas para vocês. Fim de semana todo arrumando esses detalhes, hein, turma? Os vetores estão em escala, estão com as legendas todas certinhas. A única coisa que eu não consegui fazer foi colocar a legenda da força radial do par 3,4 e a força radial do par 3,5 muito visível. Eu tive que diminuir a letra aqui para que vocês pudessem entender que esses vetores são iguais e também para que a legenda ficasse dentro da roda número 3. Então tentei fazer o melhor possível aí. Eu digo que os vetores estão proporcionais porque eu já calculei, obviamente, quanto vale cada uma dessas forças e por isso eu sei os valores que eu tenho que usar nesses vetores. Então vamos passar para os cálculos agora das forças das engrenagens 1 e 2. Ora, gente, como eu tenho potência e rotação no motor e o motor está conectado com a engrenagem número 1, eu consigo calcular o torque na engrenagem número 1. É respectivamente a potência, 25 HP, transformado para watt, dividido por 3.600 RPM. Isso resulta um torque de 49,4 Nm. Daí eu consigo calcular a força tangencial na engrenagem 1, que obviamente é igual à força tangencial na engrenagem 2, usando a seguinte fórmula. A força tangencial na engrenagem 1 devido ao contato com a engrenagem 2 é 2 vezes o torque em 1 dividido pelo diâmetro de 1. O diâmetro da roda 1 é calculado através do módulo que é fornecido no enunciado do exercício, vezes o número de dentes da engrenagem 1, e o torque 1 a gente acabou de calcular. Então eu determino que a força tangencial no par 1,2 é de 1.235,1 newtons. Ora, com essa informação e também conhecendo o ângulo de pressão alfa que foi fornecido no enunciado do exercício, eu consigo calcular a força radial nesse par. Isso me resulta numa força radial de 449,5 newtons. Gente, eu já tinha feito a constatação anterior em relação às rotações. Todo mundo que está no mesmo eixo tem a mesma rotação e o mesmo sentido de rotação, obviamente. Eu deveria dizer fisicamente, não obviamente, mas é fisicamente óbvio e obviamente físico que N2 é igual a N do eixo, que é igual a N3, que é igual a N6. Agora, o enunciado do exercício nos forneceu a rotação do motor. Como é que eu faço para achar a rotação na engrenagem número 2?
através de relação de transmissão. E a gente sabe por questões físicas que, como eu tenho um pinhão 1 conectado com uma coroa 2, a rotação em 2 vai ser menor do que 1 e o torque em 2 vai ser maior do que 1. Quando eu falo maior e menor, são proporcionais à relação de transmissão. Isso permite que eu determine que a rotação do eixo e todos os elementos que estejam montados no eixo seja de 734,7 RPM. Agora, o torque na engrenagem número 2, aqui vem um ponto importante, hein? O torque na engrenagem número 2, obviamente, deve ser calculado utilizando a rotação da engrenagem número 2, que a gente já tem. Só que também o torque na engrenagem número 2 depende da potência que passa na engrenagem número 2. Como a potência que passa em 2 é igual à potência em 1, basta que eu faça a multiplicação do torque em 1 pela relação de transmissão entre o par 1 e 2 e determine o torque na engrenagem número 2. Daí a gente passa para o cálculo das forças nos engrenamentos 3, 4 e 5. Para calcular o torque na engrenagem número 3, eu preciso usar a potência que passa por 3 e a rotação que passa por 3. Gente, a rotação que passa por 3 é a mesma rotação do eixo. E a potência que passa por 3 é de 13 HP. Isso resulta num torque de 125,9 Nm. Quero chamar a atenção para uma coisa que eu já chamei ali atrás, de que do ponto de vista de flexão oblíqua não faz o menor sentido a gente estar calculando essas forças. Porque a gente sabe que não vai ter força nesse trecho da engrenagem número 3. Mas vamos continuar exercitando. Como é que eu calculo as forças tangenciais na engrenagem número 3? Vocês vão ter que se lembrar de um ponto fundamental. Ponto esse que eu já ressaltei, mas eu vou falar de novo. Na engrenagem número 3, pelo fato dela ter contato com duas outras engrenagens, eu tenho uma força tangencial decorrente do contato de 3 com 4 e uma força tangencial decorrente do contato de 3 com 5. Por isso, o torque experimentado por essa engrenagem é calculado através do binário. Eu terei força vezes braço mais força vezes braço. Então, nessa engrenagem, pelo fato dela estar conectada com outras duas, eu posso determinar que 2 vezes a força tangencial na engrenagem 3 é igual a 2 vezes o torque na engrenagem 3 dividido pelo diâmetro de 3. Isso resulta numa força tangencial na SDR3 de 786,9 newtons. Calcular a força radial na engrenagem número 3 é muito simples agora que eu tenho a força tangencial. A força radial na engrenagem número 3 é a força tangencial vezes a tangente do ângulo alfa. Eu sei quanto que vale cada uma das forças tangenciais que eu acabei de calcular, sei quanto que vale o ângulo alfa, então eu calculo as forças radiais na engrenagem número 3. Elas são da ordem de 286,4 newtons. E aí eu vou fazer a determinação do cálculo do torque no acoplamento número 6. E fica muito fácil fazer essa determinação no acoplamento número 6, porque ele é um acoplamento ideal, só transmite torque, e pelo fato do acoplamento número 6 estar conectado com o eixo, a gente sabe qual é a rotação dele. Devido às informações anunciadas sobre o fluxo de potência, a gente sabe qual que é a potência que passa por ali, 13 HP, então fica muito fácil calcular o torque no acoplamento 6. É a potência de 6 dividido pela rotação de 6. Isso resulta num torque de 116,2 Nm. Legal, né? Na próxima videoaula eu vou fazer o cálculo da flexão oblíqua e determinar o momento fletor que aparece naquele ponto específico no qual a gente vai aplicar a fórmula da ASME. Então continua assistindo aí.